Cast, estamos aqui. Eu sou a Giovana Azevedo. Eu sou o Gabriel Menetti. E hoje nós trouxemos a professora Doralice, de Sociologia, do turno matutino. Olá, gente, bom dia. Bom, a gente trouxe a senhora aqui para fazer perguntinhas para a senhora. Professora, você pode se apresentar e contar um pouco da sua trajetória até se você se tornar professora de Sociologia? Posso sim. Bom dia a todo mundo. Eu sou a Doralice, sou professora de Sociologia. Eu sou natural de São Paulo, da periferia de São Paulo, minha família é toda de lá. E eu vim para Brasília fazer o UNB, depois que eu passei no curso de Sociologia, e acabei ficando aqui, tá? Eu vim de uma família que eu acho que é muito tradicional da história do Brasil, que é uma família de nordestinos que nascem no interior da Bahia, isso, e que por falta de conseguir se desenvolver lá, vai para São Paulo em busca de emprego, de melhores condições de vida, né? Estão até hoje buscando as melhores condições de vida. Minha mãe trabalhou como empregada doméstica a maior parte da vida dela. Ela se alfabetizou não, mas ela terminou, né? Concluiu o ensino médio quando eu já estava para sair da escola, então ela fez o EJA. O sonho dela era ser professora e depois que eu entrei na faculdade, né, os filhos já cresceram, ela entrou na faculdade também, se formou em pedagogia. Hoje ela é professora. Meu pai trabalhou em várias coisas, como motorista, trabalhou em obra, mas finalizou ali o seu trabalho como eletricista, né? Então uma família bastante humilde. Eu tenho mais 3 irmãos, um irmão mais velho e 2 irmãs mais novas. Na minha família sempre foi um princípio fundamental a educação, então, embora fosse uma família bastante humilde, minha mãe sempre orientou muitos filhos a tentar estudar. Então hoje todos nós somos formados, meu irmão é engenheiro, tenho uma irmã que trabalha com recursos humanos, minha irmã mais nova, prodígio, é design, trabalha na Lobo. Então todo mundo conseguiu aí ascender, melhorar de vida através dos estudos. Que lindo. Gente, que linda história, professora. A gente veio aqui hoje para fazer algumas perguntas pessoais também, para saber mais sobre você, que você veio de São Paulo. Mas assim, a primeira delas é: o que levou você a escolher a sociologia como educação assim para você ser professora? Eu vim de uma época que não era tão comum fazer faculdade, não existia, eu não sabia que existia, na verdade, faculdade pública, ProUni, nem nada disso. A gente fazia faculdade, pra gente fazer faculdade a gente tinha que pagar, né? E minha mãe sempre falou assim: vocês vão trabalhar, vocês vão pagar a faculdade, vão fazer. E eu fazendo o ensino médio, eu pensava em pagar alguma faculdade, muito voltada assim para o mercado de trabalho, até que foi uma galera um dia na escola oferecer um cursinho social, né? Era de uma ONG chamada Educadores Sem Fronteiras, e eu comecei a frequentar essa ONG. E nessa ONG me informaram, me apresentaram as universidades públicas, os programas do governo que estavam começando a sair para a faculdade, e aí eu comecei a pensar de fato em fazer uma faculdade. Começou a se tornar mais real para mim, né? E eu sempre gostei muito de humanos, sempre fui muito da história, da filosofia, geografia, então eu queria fazer algo nessa área. E nesse cursinho tinha uma professora que eu adorava ela dava aula de ciências humanas pra gente, e eu conversando com ela sobre a formação dela, ela me falou que formou em ciências sociais, que era um curso que eu não conhecia. As pessoas não conhecem normalmente, não é um curso muito comum. E aí eu comecei a pesquisar sobre. Ela foi a minha inspiração, a minha influência, né, para estudar ciências sociais, e eu escolhi a partir disso. Né? Eu gostava muito, depois que eu li a grade, estudava várias coisas, como antropologia, eu me apaixonei pelo curso e falei: vou estudar isso. Antes de eu conseguir passar na federal, porque eu queria muito fazer uma federal, eu consegui uma bolsa do ProUni. E aí não tinha ciências sociais, eu comecei a fazer direito, estudei um mês de direito. Aí, um semestre, estudei um semestre de direito, foi. E aí depois saí e fui fazer ciências sociais, porque era o que estava ali no meu coração, né, que eu queria fazer. Bom, professora, fora da sala de aula, o que a senhora gosta de fazer? A senhora tem algum hobby, algum talento, alguma coisa que a senhora pratica e a gente não sabe? Deixa eu ver.
Ultimamente, eu tenho estudado para concurso, né? Que é o que a galera daqui de Brasília faz. Eu sou professora temporária, então eu lido muito com a instabilidade do professor temporário, né? Eu cheguei a comentar com vocês que em um ano já é minha terceira escola, eu saí da minha escola, que é bastante ruim. Então eu estudo para concurso para tentar me estabilizar melhor, né? Eu gosto muito de praticar esporte, então eu fiz... Esse ano terminou, mas eu fiz 2 anos de natação. Não sabia nadar, né? Na minha infância, eu aprendi a nadar há pouco tempo. Tem um centro olímpico próximo da minha casa, então eu fiz aulas de dança no centro olímpico. Eu pago uma academia, e eu vou dizer que eu pago, porque aí é outra história. Mas eu faço um fit dance às vezes, negócio, eu amo dançar, eu gosto de cantar. Eu tenho um karaokezinho em casa, que quando às vezes eu junto, né, o pessoal lá em casa, a gente canta. Eu gosto muito, assim, de atividade física, de atividade com o corpo, embora com a rotina, né, vai ficando cada vez mais difícil conseguir fazer as coisas, mas eu já pratiquei jiu-jitsu por um bom tempo, fiz uns 3 anos de aula de defesa pessoal, gosto muito de jogar vôlei, inclusive estou tentando voltar a jogar, né, no centro olímpico. E assistir séries e vídeos. Uma coisa que eu gosto de fazer, que também tá meio difícil fazer, é ler. Eu amo ler literatura. Tem um autor chamado Khaled Hosseini, que ele é um autor afegão, que eu adoro os livros dele. Toda vez que sai, eu compro um. E aí tem o último que saiu, que eu ainda não li, que tá na minha lista de leitura. Mas são essas coisas. Fechou. Posso perguntar? Sobre livros, então. Qual o livro que está na sua lista que você ainda não leu e por quê? A gente só pega o microfonezinho para falar por conta do áudio. Beleza. Tem o do Khaled Hosseini, que eu não lembro o nome agora, mas eu adoro todos os livros dele, então todos que eu tenho oportunidade eu leio. Inclusive foi o primeiro livro que eu me apaixonei, que chama A Cidade do Sol, né? Um dos livros que eu mais gosto. Ele é o autor de O Caçador de Pipas, já viram o filme? Pronto, ele é o autor de Caçador de Pipas, que eu gosto bastante. Eu descobri o Itamar Vieira, que é o que faz Tour Parado, eu acho que eu comentei já na aula de vocês também, que ele é muito bom. E essa semana, inclusive aqui em Brasília, ele lançou um outro livro que chama Descobrir o Fogo. Eu acho que foi essa semana passada, alguma coisa assim. E esse eu gostaria de ler também, porque ele tá montando como se fosse uma trilogia, né? E a história que ele traz é uma história que retrata muito o que minha mãe me contava, porque é muita história da minha família, que vem do campo. Então, minha mãe falava muito sobre trabalhar em fazenda. E eu não entendia muito bem o que era isso. Falava muito sobre a religiosidade, né, na cultura de quem vem dessa área rural, sabe? E aí quando eu começo a ler o livro, me retoma muitas histórias que minha mãe contava. Por mais que não se tinha consciência, minha mãe era descendente quilombola, né? Hoje o lugar que ela vive, né, parte dos lugares em Mogi da Lapa, né, que é a cidade dela, já estão sendo reconhecidos como áreas quilombolas, né? E o livro mostra a família se reconhecendo quilombola porque sequer sabia que eram. Então são livros que eu tô muito instigada para ler. Que legal, professora. Pode falar. A senhora indica esses livros para a gente ler, voltado à sociologia, como é algo que a senhora dá aula, para ter como base, estudar, se aprofundar no conteúdo, algo assim do tipo? Sim, eu indico muito. Eu chego a comentar, né, em algumas aulas sobre esses livros. Aula passada eu trouxe do Ayrton Krenak também, né, ideias para adiar o fim do mundo. E todos eles são livros bons para se ler, não só por essa questão de estudo, não é eu vou ler porque eu vou fazer uma obra, porque eu vou fazer paz, porque eu acho que eles são livros que têm o poder de transformar a gente como pessoa, sabe? Da gente entender o nosso mundo, de entender o nosso Brasil. São autores brasileiros, né? No caso do Itamar, no caso do Krenak, são autores indígenas. A gente passou por um processo em que, via de regra, autores negros, autores indígenas não entram, né, no nosso currículo, não entram no nosso dia a dia, e poder ver essa outra visão, né, como o Krenak chama, essa outra cosmovisão de mundo, muda a gente como pessoa,
né, vai fazendo parte ali de como a gente vai se vendo e se colocando no mundo. Então eu sempre indico bastante, leiam. Bom, e indo agora para nossas últimas perguntas e dinâmicas, eu gostaria de perguntar, professora, se você fosse um personagem de algum filme, de alguma obra, qual você seria? Personagem de filme, obra? Ai, agora eu acho Pode ser difícil. leitura também. Pode ser leitura também, pode ser gosto de Eu vou falar a bastante. primeira coisa que veio na minha mente. Eu tô vendo a série Gen V. Não sei se vocês já viram. Ah, The Boys, a gente tá sabendo dessa The daí. Boys. E aí que veio na minha mente é, poxa, eu acho que eu queria ter um poder daquele, assim. Um poder de controlar o sangue, que é da minha personagem favorita. Eu acho que eu controlaria algumas coisas assim. Só porque eu acho legal mesmo. Não tem nenhuma função sociológica. Bom, Eu só ia achar muito legal. muito bacana, professora. Professora, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer lhe receber aqui no nosso podcast, no SensoCast. E a gente já vai estar terminando por aqui. Muito obrigado ao pessoal de casa. Você quer mandar uma mensagem para o pessoal aí? Você quer falar alguma coisinha? Quero agradecer a vocês, que são alunos maravilhosos, excelentes, parabéns para todo mundo que está nesse projeto. Estudem bastante, estudar é legal, gente. Parece meio clichê, mas é legal, procurem. Né? Vocês não são só o futuro da nossa nação, do nosso país, vocês são o presente. Eu boto muita fé nessa juventude, nessa molecada que está chegando aí. E obrigada. Bom, o SensoCast vai ficando por aqui. Meu nome é Gabriel Meonetti. Meu nome é Giovana Azevedo. E tchau!